Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Léo? Como é que estão Tudo, aí vocês na Páscoa? tudo Trabalhando? ótimo. É, aqui agradecendo ao pessoal aqui, felicitando todo mundo pela Páscoa. Hoje é nossa última live, né, dessa temporada. Confesso que foi bem bacana para mim, assim, fiquei bem feliz com o resultado, com os feedbacks, né, o que todo mundo veio comentando esse período todo aí. Dá muito trabalho, é cansativo, mas é bem gratificante. Um dos motivos de eu fazer essa última live é porque eu tô doido para cortar o cabelo. E como não tem como cortar o cabelo, eu vou raspar em casa. Aí para não ficar com essa, né, com esse cabelo raspado aqui, eu falei, ó, eu vou encerrar a live para poder raspar o cabelo. É, começamos essa live com a doutora Daniele, né? É, foram 23 lives, né? Hoje é a 23ª live. 21 pessoas que passaram por aqui. Eu anotei aqui uns dados aqui bem bacanas. Até essa live de hoje começar, foram 31 mil, mais de 31 mil visualizações, né? Com todas as lives, entre o ao vivo e o que as pessoas visualizam depois nas 24 horas. Muita informação, foi muito bacana e hoje eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser que não vai ser nesse mesmo ritmo, né? Que vai ser igual aos outros em altíssimo nível. Muita gente aí feliz por Daniela estar aqui. E vamos começar, né? Essa live aqui. Vamos. Quero agradecer a todos, mas eu vou mais para frente a gente volta a falar, citar o nome de cada um que está aqui, porque eu sei que as pessoas gostam e é o tempo que vai todo mundo entrando. Eu queria que você se apresentasse, né, para quem ainda não te conhece, apesar de ter sido a primeira live, muitas pessoas foram aderindo à live ao longo do tempo e eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Tá. Então, primeiro agradecer, né, esse convite duplo, né, de ter iniciado e agora está finalizando. É com muito prazer e com muita satisfação que eu participo das atividades da AMA já há algum tempo. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo tão integrado, flexível, aberto, que representa de fato a diversidade no campo do autismo. E eu acho que essas lives representam bem, né, o que a gente tem feito aqui na Bahia em relação às AMAs, de um modo geral. Essa aqui tem essa particularidade de poder compartilhar saberes distintos e com especialistas diversos. Então, eu acho que representa bem o símbolo do autismo como aquele quebra-cabeças em que cada um vai colocando sua parte, né? Então, a minha parte é que eu sou psicóloga, psicanalista, mas atuo desde estudante, né, com crianças autistas. Inicialmente comecei numa escola especializada cuja abordagem era comportamental, então é algo que eu também participei, fez parte da minha carreira, né, da minha experiência clínica. Depois eu fui fazer especialização na França, muito estimulada por Marie-Christine Lasnik, que conheci ainda estudante, e todo o trabalho que ela tem com crianças autistas. E nessas especializações, depois veio o mestrado, e sempre nessa tentativa de fazer um trabalho conjunto, integrado com escola, família e especialistas, e venho acrescentando à minha formação esses diversos saberes, né, com essas parcerias riquíssimas que a gente tem aqui, né, com os colegas da integração sensorial, da linguagem, da neurologia, da psiquiatria. Tenho participado de algumas pesquisas ao longo desses anos, né? A pesquisa IRD, que é a pesquisa de indicador clínico de risco para o desenvolvimento infantil, a pesquisa PREO, não enquanto elaboração, mas enquanto aplicação aqui em Salvador, a pesquisa com o Filippo Muratori, na Itália, agora envolvida também com a pesquisa do Labirinto, no sistema de avaliação para crianças autistas, e sempre nessa conexão, nessa busca do trabalho integrado com os diversos campos de saber, e nessa pesquisa, porque eu acho que quem nos ensinou a fazer pesquisa, a todos os psicanalistas, foi Freud, né? Inclusive, no projeto para uma psicologia científica, em 1895, ele concebia o aparelho psíquico como tendo barreiras de contato, o que hoje é traduzido por sinapse. Então, ele foi um vanguardista, ele antecipou
o que se tem hoje como conhecimento de um sistema neurológico que não funciona só em termos de localização específica, pontual, como na época dele, né? A área da linguagem, a área de Broca, e tudo muito localizado, reduzido ali. O conceito que a gente tem hoje é muito mais de uma conectividade, uma conexão entre as redes, e ele é visto hoje, inclusive com artigos científicos, já fazendo essa conexão entre psicanálise e neurociência, de que ele antecipou um sistema, digamos assim, um pensamento, né, entre psiquismo e cérebro, né, que é essa ponte entre mente e cérebro. Então, isso já está também sendo falado em alguns artigos. Bom, eu quero fazer um pedido aqui às pessoas. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir e eu quero pedir a vocês duas coisas. A primeira é que vocês direcionem as perguntas nesse símbolo da interrogação que tem aí na base, ao lado da caixa de comentário, porque nos comentários aí eu perco, não consigo ver as perguntas. Certo? E o outro pedido que eu quero fazer para vocês é que a gente possa dar o número máximo de alcance para prestigiar a doutora Daniele. Vocês clicam nesse símbolozinho da asinha do avião que tem aí embaixo e vocês vão poder enviar para os amigos, as pessoas que se interessam, né, pelo tema, para que elas vejam essa live também. Daniele, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero falar aqui 2 minutinhos, quero que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, porque eu sei que as pessoas vêm para ouvir, principalmente você, mas eu acho que é bem interessante eu dar esse depoimento, né, como pai, né, como vice-presidente da AMA, daqui da Bahia, como uma pessoa que atua, né, nas políticas públicas. Daniele Vanderlei foi a primeira terapeuta do meu filho. Né? Meu filho hoje tem 15 anos e há 13 anos atrás foi Daniele que iniciou o trabalho. Então, meu filho iniciou a terapia dele na psicanálise, né, com Daniele. E, por incrível que pareça, alguns anos depois de terapia, foi a própria Daniele, em uma conversa, né, com ela, que indicou a terapia comportamental para Vinícius. Né, e falou assim, olha, eu acho que realmente agora seria muito bom para Vinícius fazer a terapia. Hoje Vinícius faz aba. Né? Então, assim, Vinícius sempre, meu filho, sempre teve uma intervenção multidisciplinar. E eu, particularmente, eu acho que existe o melhor caminho para o autismo é sempre escolher a melhor intervenção, né, para aquela pessoa. Não existe uma receita de bolo para o autismo. Não existe assim que tudo vai se resolver na comportamental, nem tudo vai se resolver na psicanálise. Eu acho que tem a fono, tem o TO, tem a psicóloga, tem a intervenção comportamental, tudo tem seu lugar, seu momento e o paciente, né? Então, assim, eu sou super favorável à união de forças, né, para a gente vencer mesmo o autismo. Mas muito tem se falado, né, nos últimos anos sobre a questão das bases, da comprovação com base científica, nas práticas através de evidências, né? E aí, as pessoas que são adeptas ao ABA, né, a terapia comportamental, elas falam o seguinte, que psicanálise não tem base científica e por isso não serve para tratamento de autismo. Eu não queria nem que a gente ficasse muito debatendo sobre isso, porque eu quero que você passe a visão da psicanálise, eu quero que você diga como é feita a psicanálise, mas eu quero saber o que é que os psicanalistas acham disso, né? Sobre essa questão da evidência, da falta de evidência. Certo, eu agradeço até a pergunta, porque é uma oportunidade de a gente trazer isso à tona, né? A gente, inclusive, trouxe esse ponto no Congresso de TEA, né? Tivemos essa discussão bastante forte no Congresso, foi muito apresentado isso. E eu me lembro que a nossa colega Rita Lucena postou um dizer, né, de Carl Sagan, que ele falava, cientista, pensador, e eu concordei muito com essa citação, né, que a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Ou seja, isso reflete o estado da psicanálise. Não tem evidência científica, mas não tem uma evidência de que não funciona.
porque ela nunca foi colocada à prova de um método científico, até agora. Vem sendo paulatinamente, eu acho que a gente vai avançar nesse terreno. Mas o fato é que o método psicanalítico, a forma como ele trabalha, não é, até agora, não foi possível coadunar, né, com o método científico. Mas aí eu queria dar uma resposta também com base na ciência, né? Como eu leio muito artigo científico, eu fiz uma retomada. Tem um artigo, por exemplo, a gente fala muito do desfecho favorável, né? Teve um momento que se falou da saída do espectro, teve um momento que se falou dos ótimos resultados ou o optimal outcome. Então, o que é um resultado extremamente favorável? Algumas pesquisas dessas, com base nas evidências, colocaram a aba como uma terapia que trouxe bons resultados, né? Resultados muito satisfatórios, e eles têm essa evidência. Porém, nessa revisão de 2018, traz algumas questões. Por exemplo, uma delas é de que essas pesquisas foram feitas com algumas crianças, com um número X de crianças, mas que o número de horas de tratamento é muito maior quando se utiliza ABA. Então, por exemplo, ainda está a dúvida, né, em relação a essa revisão, que é de 2018, uma revista de impacto, revisando todos esses trabalhos aí de evidência científica em práticas com autismo. Então, a questão é, o resultado que se refere é pelo número de horas ou é pelo processo em si terapêutico? Essa é uma questão que está em aberto. Outra questão que está sendo muito discutida nos meios científicos é essa noção de ótimos resultados, né? Ou saída do espectro. Qual é o critério que está sendo utilizado? É um critério que preza pelo QI, então aumento de QI significa um ótimo resultado, é um critério pela adaptabilidade, funcionalidade, é um critério pela ausência de sintomas autísticos, ou seja, diminuição de estereotipia, né, ecolalias, etc. e tal. Em geral, são esses os critérios. Mas o que se tem querido avançar a partir de agora é que, no contexto atual, isso não é suficiente, porque tem que entrar outros elementos, não só esses. Porque cognição elevada não é sinônimo de saúde mental. Estar com adaptação funcional, né? Se comportando bem na mesa, nos ambientes, não fazer birra, etc., estar bem na escola, cumprindo as atividades, não significa que ele tenha, por exemplo, uma boa autoestima, que ele esteja numa situação com laço social, que ele estabeleça futuramente uma relação conjugal, uma independência em relação ao trabalho. Então, tem alguns elementos, especialmente esses ligados à saúde mental, que são muito valorizados hoje como noção de uma saída favorável para o autismo, né? Então, esse é um primeiro problema que tem que, inclusive, ser revisto. A proposta dos autores, todos cientistas, em artigos publicados, eu tenho todas as referências, eu posso mandar depois para vocês, é de que a noção de saída favorável do autismo deveria ser co-construída com as famílias, com as pessoas autistas, inclusive os ASPs têm associações em que eles prezam pelo respeito à sua identidade, pelo respeito à sua neurodiversidade, e que isso implica a sua inclusão social. Então, qual é o objetivo? É adaptar e reduzir sintomas autísticos ou é preparar a sociedade para a sua diferença, para um funcionamento atípico que não necessariamente é deficiente? Então, essa também é a linha do Laurent Mottron, que é um pesquisador canadense que trabalha com autismo de alto rendimento e que ele aposta na neurodiversidade. Ele diz que o autista tem um funcionamento atípico, né? E não necessariamente o seu foco de interesse vai levar a um desfavorecimento do seu desenvolvimento. Às vezes ele é um treinamento para a sua expertise, né? Quem vai dizer que um grande cientista do Vale do Silício não teve uma saída favorável, né? Porque ele tem uma competência extrema, mas ele pode ser extremamente isolado, né? Ele pode ter... Então, isso é complexo. Bom, então a gente tem isso, a gente tem a noção também de que agora se está começando a fazer essa ponte, né, entre neurociências e psicanálise.
dentro daquilo que eu falava de que Freud antecipou, né, nos estudos dele de 1895, uma possibilidade de um sistema neurológico conectado por rede de neurônios, e que, a partir dos estudos que estão se falando, né, que até Rita Lucena trouxe no Congresso, e eu peguei o artigo também, que é o DMN, né, Default Mode Network, que é um sistema que se assemelha muito, segundo essas pesquisas, ao que Freud falou da energia livre. Então, quando Freud falou que o sistema de associação livre, você pega uma representação, conecta outra, tem uma energia livre, se liga a um afeto, a uma ideia que vai para outra ideia, que é o fundamento mesmo de deixar o sujeito falar, isso foi categorizado, esse tipo de pensamento, de fluidez no sistema psíquico, como um certo funcionamento cortical. Então, isso é uma rede de conectividade específica que acontece quando o cérebro não está envolvido com atividade cognitiva, ou seja, quando ele está em repouso, quando ele está fantasiando, elocubrando, quando ele está associando livremente, pensando na vida, né? Sem ter o que fazer, pensando na vida. E essas associações correspondem, do ponto de vista hoje dos exames que hoje em dia já se tem, né? Como testar nos exames de ressonância funcional e tudo, o que a área que está localizada nessa área. Então, esses estudos atuais, eles conectam o sistema a neurociências, tendo todo o interesse, sim, em buscar um encontro com a psicanálise, no sentido de que agora é possível. Temos ferramentas para organizar os dois métodos, que são diferentes, mas o objetivo é o comum, é mente e cérebro. Então, esse é um ponto. O que a gente fez já no Brasil e fora do Brasil que tem a ver com psicanálise? No Brasil, eu fui chamada, junto com outros colegas, a participar de uma pesquisa que já tem quase 20 anos, a pesquisa Indicador Clínico de Risco para o Desenvolvimento Infantil. Essa pesquisa foi feita baseada no pressuposto da psicanálise, ou seja, o sujeito se constitui, do ponto de vista psíquico, através de alguns eixos, quais sejam suposição de um sujeito, ou seja, aquele bebê que ainda não fala, ele tem uma vontade que não existe ainda, mas que é suposta pelo outro que cuida. Ele quer passear, ele quer só ficar com mamãe, ele está fazendo isso porque puxou o papai, vai ser jogador de futebol. Então, se supõe ali um sujeito onde ainda não é. Essa suposição, essa antecipação é uma aposta na qual a criança se vê engatada e fisgada. E, então, tem a suposição de sujeito, tem a alternância presença e ausência, que é fundamental. Se a gente fala, é importante também calar, porque se a gente não cala, a criança não tem o espaço para se colocar. Tem o estabelecimento da demanda, que é o bebê começa a buscar aquela atenção, buscar aquilo que a gente deu, retomar, iniciar uma demanda de amor e atenção. E tem a função paterna, que é a regulação nas normas. Então, com esses princípios, a gente estabeleceu 31 indicadores, que foram validados cientificamente, publicados em revista científica, e eles são uma referência, não só para avaliação, porque eles são preditivos para o bom desenvolvimento, né? Eles foram associados, depois dos 3 anos de idade, a uma avaliação psiquiátrica e psicanalítica com outros profissionais que não participaram, e foi validado que alguns desses indicadores, 15 deles, podem predizer um bom desenvolvimento em termos globais. Essa é uma pesquisa feita no Brasil, disponível, que está inclusive na caderneta de saúde como sistema de vigilância do desenvolvimento, porque foi proposta pelo Ministério da Saúde na época em colaboração com a USP. Uma outra pesquisa, que é com indicador de psicanálise, foi feita por Marie-Christine na França, que é um indicador precoce de um sinal de risco para a evolução autística, no 4º e no 9º mês. Também com indicadores da psicanálise, que é o bebê se fazer objeto da atenção do outro. O que é que ela descobriu? Que não basta o bebê olhar e rir e responder. Porque resposta, se o outro, e geralmente acontece isso, o pai superestimula, que o Muratori chamou isso de estimulação up, ele faz cosquinha, ele ri, ele vai para cima, ele faz gracinha, ele faz um manhês. Então o bebê reage, ele responde. Só que a grande questão é que não basta responder,
ele precisa iniciar, provocar, demandar ele próprio quando ninguém está olhando para ele. Então, essas duas pesquisas foram exemplos que a gente teve. Tem uma outra pesquisa que eu fiz com o grupo da Itália, que foi partindo de uma observação clínica também, porque eu acho que clínica e pesquisa têm que andar juntas. Então, partir de uma pergunta, como eu faço avaliação de crianças autistas, eu sempre peço os filmes familiares, e eu comecei a observar que os bebês eram silenciosos, não balbuciavam nos filmes. E eu me fiz essa pergunta. Eu estava fazendo um mestrado na época, e eu tive o contato com o professor Muratori, e eu perguntei, vem cá, tem estudo que mostra que os autistas atrasam balbucio ou não balbuciam? E aí ele foi olhar, tinha alguns, um ou dois na época, e aí ele propôs um estudo piloto. Fomos fazer um estudo piloto entre 3 categorias, crianças com autismo, desenvolvimento típico e déficit intelectual, e de fato apareceu uma diminuição no balbucio. Então, a partir desse piloto, nós fizemos uma pesquisa que está hoje publicada também numa revista de fator de impacto, e eu tenho disponível também o link. E o resultado dessa pesquisa é o seguinte, é de que a criança autista, né, os filmes familiares dessas crianças autistas, na nossa pesquisa, a frequência até que não foi tão diferente dos bebês típicos. Outros artigos, uns 2 ou 3 estudos, mostram uma diferença na frequência do balbucio. Mas, nessa situação, o que mais chamou atenção no nosso estudo não foi tanto a frequência, mas a qualidade. Porque nesse estudo, os bebês balbuciavam, mas eles não olhavam para o interlocutor. Era um balbuciar para a parede, para a porta. Então, o que acontece nessa situação? A mãe não se vê convocada. Esse bebê não interpela a ela. Ela pode até dar uma devolutiva, sim, é mamãe, porque o balbucio é a duplicação de sílaba, né? Mamamá, tatatá, dadadá, titi. Rapidamente, o entorno familiar devolve isso como palavra. Ela, mamãe, 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 fica feliz, né? Então, ele vai retomar com a criança. E a criança olha a satisfação do outro. E, a partir daí, produz mais. E aí que se fixa o balbucio como palavra. O que acontece no autismo? Todas essas conexões são frágeis. Tudo pode aparecer. Um olhar, sim, fugidio, ou que não se estabelece por tanto tempo. Um sorriso como resposta. Um balbucio sem interlocução. Então, nada se fixa e se organiza de forma duradoura e consistente. É aí que depois, na questão da poda, isso vai perdendo, né? Vai sendo eliminado e vai entrando depois naquele desenvolvimento que é a perda de aquisição. Eu vou parar de falar um pouquinho, senão eu vou... Não, tá ótimo aqui. Agora, eu sempre gosto, porque como eu sou pai e sou leigo, né? Então, assim, eu tô aqui quase babando, né? Ouvindo aqui, impressionado. Mas, assim, o fechamento em relação à pergunta que eu fiz, né? Em relação à existência ou não de existência, ou não existência de evidência, para mim ficou claro, né? De tudo que você disse aí, a seguinte situação. Temos diversas pesquisas em andamento, diversas evidências que já foram colhidas de tudo que você trouxe, mas uma coisa ficou certa para mim. Ou não foi testado, vamos dizer assim, e não temos evidências porque não foi testado, mas o que é fato e o que é certo não existe nenhum artigo científico publicado de referência com força, né? Uma meta-análise, nada dessa importância, que demonstre que a psicanálise ela é prejudicial ou que não tem efeito positivo na pessoa com autismo. É isso? Não tem nem que sim e nem que não, porque não tem, né? Tem uma pesquisa que está sendo proposta por Marie-Christine Lasnik, com uma casuística grande de mais de 100 bebês que ela tratou ao longo dos últimos 10 anos, e que são bebês que já cresceram, né? E que têm todas as suas horas de terapia filmadas integralmente. A proposta dela é realmente fazer uma pesquisa com todo o rigor científico, São quantas caracterizando crianças que mais de 100. participaram? Mais de 100. Todas com as terapias filmadas integralmente. Toda a abordagem. A casuística dela, sim. Né? A questão é que tem que ter outros psicanalistas que também tenham filmado, e isso está promovendo aí um grupo grande de pessoas envolvidas com mestrado, doutorado,
para poder fazer isso, mas ela vai ser categorizada no método científico, né? O bebê olha agora, né? Então é filmado, vê em que minuto, quanto tempo ele sustenta o olhar, qual foi a ação do analista, em que momento há uma configuração de olhar, um som, um sorriso, enfim, tudo isso vai ser categorizado como pesquisa realmente mais Dani, estabelecida aí. Só queria eu... complementar Tá? que nesse artigo de 2018, que faz uma revisão de todas as abordagens de práticas com evidência científica, chega a duas conclusões bem interessantes, que é o seguinte: sim, existe evidência de que as práticas comportamentais tiveram uma eficácia, né? Até porque foram as únicas que foram testadas, praticamente, mas, enfim, existe uma eficácia comprovada. Porém, o que é que não foi comprovado? Que isso se estende no tempo. Isso não se tem evidência. Primeiro, as evidências em relação ao rigor científico dessas pesquisas também é questionado. Nem todas têm um alto rigor e algumas não têm um rigor científico necessário. E outro problema, a durabilidade dessas aquisições não está comprovada, que ela é durável depois daquele período de testagem, não está comprovada que ela é generalizável com outras pessoas em outros contextos. Porque essas crianças, quando se faz a pesquisa para ver se elas evoluíram, elas são feitas com interação com os pais. Então, o que se pode concluir é, do ponto de vista comunicativo e interativo, houve ganho? Houve, naquele contexto parental. Elas não foram testadas em outros ambientes. E elas não foram testadas muito tempo depois. Então, esses são dois vieses, duas questões que restam para serem comprovadas, não estão definidas como garantidas, certo? Então, nós temos muito caminho pela frente. Não é só a psicanálise, né? E, aliás, interessa muito a gente continuar pesquisando, porque não se trata de um debate de qual é a boa e qual é a ruim, mas sim qual é que é viável e possível para as famílias. Porque com a prevalência que temos hoje de praticamente 0,5% de crianças autistas, não é possível tratar, do ponto de vista econômico, 0,5% da população com 40 horas semanais. Não é possível isso. Então, países como o Canadá e Inglaterra, eles têm força-tarefa de pesquisadores altamente capacitados para testar outros tipos de abordagem, especialmente aquelas que estão em ações psicossociais, em ações voltadas para creche e para pais e com a carga horária que seja mais viável para tratar muita gente. Porque a gente não pode pensar que a gente vai tratar um número pequeno de pessoas com a carga horária altíssima, com toda a evidência que possa haver, e deixar uma massa de população desassistida. Não é viável do ponto de vista humano, né? E do ponto de vista da saúde. Nós somos profissionais da saúde. A gente não pode privatizar, a gente não pode prever um campo restrito de atuação. A gente tem que pensar em larga escala. Tá. Eu quero superar agora essa parte de tem evidência, não tem evidência, porque isso ficou muito claro, pelo menos do que você disse em relação a isso. Então agora eu quero falar com você. Já tem várias perguntas aqui, certo? E eu vou fazer essa pergunta, a Daniela vai falar sobre isso, e depois eu vou começar a botar as perguntas das pessoas aqui. Mas, para nossa honra, né, nós tivemos aqui na live Marie-Christine Lasnik, né? Que é essa pessoa que o Daniel tanto falou, que está encabeçando essas pesquisas há muitos anos, né? E eu queria que você falasse como começou a sua, eu vou chamar de parceria, não sei se é dessa forma que funciona, eu sei que foi lá desde a década de 90, tá? Mas eu queria que você falasse como foi que começou, né, esse seu contato com Marie-Christine Lasnik, e eu queria que você falasse um pouco dessas pesquisas, porque na live com ela falou muito sobre pesquisa científica. Ela falou muito sobre diversas pesquisas que, inclusive, correlacionam o trabalho que vocês fazem, né, com o trabalho de ABA, né, e de Denver, que tem pesquisas que são que encontram resultados super similares, né, e que se relacionam, inclusive. Então, eu queria que você falasse como começou essa parceria e explicasse sobre PREO, sobre toda essa parte da intervenção precoce com os bebês. Tá. Então, a parceria com a Marie-Christine começou nos anos 90, quando eu fui para a França, até influenciada por ela, para estudar com ela e fazendo as especializações que ela me indicou. A França é curiosa porque ela tem
um sistema de saúde mental muito bem estruturado, talvez um dos melhores do mundo, né? Muito bem estruturado, e foi a partir do pós-guerra, né? Em 1945, eles instituíram o que se chama de proteção materno-infantil, que eram os centros de saúde, né, ligados à pediatria, conectados com toda a rede de atendimento à infância. Eles foram pioneiros também. Na época, havia muita resistência dos pediatras, dos médicos, em pensar no psiquismo de um bebê. Mas quando houve esse período de pós-guerra e houve depressão anaclítica, o bebê separado dos pais, entrava no processo de marasmo, depressão e até morte, ou aumento, né, de todos os seus processos da incidência da psicossomática, alguns autores, né, Spitz, que falou de depressão anaclítica, Bowlby, que falou de apego, separação e morte, e muitos autores começaram a trazer à tona essa questão. Não se trata só da higienização, de cuidar da alimentação e do cuidado do bebê, mas sim da sua constituição psíquica. Então, eu tive a sorte de ser aluna do professor Michel Soulet, que foi quem implementou o projeto P de prevenção, que é todo um sistema de rede de intervenção frente à saúde mental, prevenção da saúde mental, mesmo antes do nascimento, desde a gravidez. Então, eles têm um sistema integrado de profissionais desde a época da gravidez, eles têm um processo de capacitação permanente. Então, Marie Christine, ela trabalhava no dispensário, que eu acho que era, eu não sei como é a tradução aqui desse tipo de trabalho, mas ela trabalhava com bebês nesse local. Ela estava no Alfred Binet, que é uma instituição onde justamente tinha a presença muito frequente de Lebovici, de Atkine, que foram os pioneiros na psicopatologia do bebê, que eu tive também a oportunidade de ser aluna deles. Então, essa turma pensou a intervenção precoce, que já é algo muito antigo na França, né? Então, a minha especialização foi feita lá em psicopatologia do bebê, depois psiquiatria infantil 0 a 3 anos, e com Marie Christine, sempre trabalhando em torno do autismo, em determinado momento ela teve acesso a todo o arsenal de filmes do Filippo Muratori, que é um pesquisador italiano na Faculdade de Pisa, em que ela pôde ver esses bebês que mais tarde tiveram um diagnóstico de autismo, e foi aí onde ela constatou que o bebê podia responder, mas ele não iniciava. Então começou uma parceria muito frutífera entre Muratori e Marie Christine, entre a Itália e a França, entre as observações do que é o pico prosódico, quando é que a mamãe se encanta, quando ela muda o seu tom de voz, na cantiga, no aumento da sua tonalidade afetiva, e quando o bebê se engancha aí, e todas as pesquisas aí derivaram. Então, Marie Christine testou os dois indicadores dela, se fazer olhar e se fazer beijar, digamos assim, né? O bebezinho, ele oferece o pezinho para a mãe, mordiscar, beijar, ele oferece a mão, ele chama atenção, ele não quer ser deixado de lado. O bebê que vai bem, ele tem uma apetência ao outro. Aliás, o bebê, quando nasce, ele já nasce apetente, essa é uma competência do ser humano. O bebê, quando está na sala de parto, a mãe fala, ele para de chorar, o bebê busca o seio, sozinho mesmo, ele tem a capacidade de olhar ali na sala de parto, tudo isso é dotado. Ele nasce com a intersubjetividade primária, é a capacidade de entrar em contato com o outro, porque ele precisa disso para sobreviver, para se tornar humano. Então, esse bebê que vai bem, ele é apetente. O bebê que tem dificuldades no seu desenvolvimento, ele tem menos apetência. Ou ele tem alterações no seu aparato motor. Muratori tem a hipótese de que as disfunções motoras, elas são primárias no autismo e fazem um efeito cascata. Então, se o bebê tem dificuldade de organizar seu tônus, se o bebê tem dificuldade de reunir, né, na linha média, de captar objeto, de se organizar corporalmente, ele tem uma dificuldade de fixar o olhar. Se ele tem uma dificuldade de fixar o olhar, ele tem menos experiência de se conectar com o que a mãe traz em termos de mensagem, de voz, de mímica, de afeto, e isso não faz a roda girar. Então, qual é o tratamento? Né? Então, tem os indicadores de risco,
que são esses dois indicadores, se fazer olhar e se oferecer para o gozo oral do outro, se fazer beijar, abraçar, ele vai ser ativo nisso, né? Ele vai provocar o outro, buscar a atenção do outro, seduzir o outro. E quando um bebê não seduz, quando um bebê só reage, ou quando ele é mais deixado, lá ele fica com os brinquedinhos dele e não vai buscar o outro, solicitar o outro, então é um bebê que nos chama atenção. Muito importante a gente fazer a ressalva de que um bebê que possa ter essas alterações, gente, não significa que ele é um autista. Significa que o sistema dele de comunicação com o outro, todo esse processo não está se desenvolvendo como deveria. Daí o interesse de intervir cedo, porque intervindo cedo, todo o sistema volta a funcionar. E é esse o trabalho que ela tem feito, que ela chama de reanimação psíquica. É trabalhar pais e bebês juntos, nesse processo de engajar a atenção, a voz, o prazer, para organizar os dois circuitos, do olhar e da voz. Com essa organização, você entra no campo do outro, você busca a atenção do outro, você está enganchado na relação com o outro e você deseja comunicar. Então, isso feito nos primeiros meses de vida, reorganiza um padrão que estava se desviando ou não se organizando e não se estruturando. Então, esse trabalho hoje é feito no Brasil por várias colegas. Nós tivemos com Maria Cristina e temos ainda um grupo até hoje. Fizemos o grupo de formação de formadores, então nós temos a formação de formar profissionais e de atender essas crianças com esse tipo de metodologia. E tem profissionais no Brasil inteiro. Temos colegas, a gente tem a rede, chama RIEP, Rede Internacional de Estudos da Psicopatologia do Infants. O RIEP tem representantes em vários lugares. Em Salvador temos eu e Cláudia Fernandes, Larissa Ornelas também está no RIEP. Então, somos as pessoas que têm trazido essa abordagem. Além disso, tem o grupo do PREO, que é o grupo que aplicou a pesquisa no Brasil e que a gente não participou, porque foi feita na França, validada na França, o artigo internacional já saiu, mas a gente aplicou o PREO aqui. Em Salvador, a gente aplicou no IPERBA e os profissionais de lá foram capacitados tanto no IRD quanto no IPERBA, e a partir dessa capacitação, eles são experts em identificar dificuldades na comunicação no bebê nos primeiros meses de vida. Então, eles não erram uma, todo bebê que eles trazem para a gente, que eles encaminham. A gente tem a clínica social, porque eu tenho um projeto de capacitação de profissionais na intervenção precoce. Então, esses alunos são todos profissionais já formados, fono, TO, porque eu junto o grupo interdisciplinar, fono, TO, físico, psicólogo, né? Esse grupo tem os primeiros 6 meses de aula teórica e depois eles vão atender esses pacientes que vão chegar do IPERBA. E aí, a cada grupo, eu faço uma parceria com uma instituição, porque eu acho que o nosso papel social tem que ser esse também. Então, a primeira turma, eu tinha bolsas de estudo para o profissional do Centro de Referência de Autismo, depois a equipe foi toda deslocada, mas, enfim, a turma que estava lá naquela época fez esse curso. A segunda turma foi com o grupo do IPERBA e a terceira turma, que está agora, a instituição que recebeu bolsa foi a Irmã Dulce. Então, nós temos agora também, porque qual é a minha ideia? Criar rede, né? Criar rede. A gente tem já o IPERBA, já tem o Irmã Dulce, depois eu vou para outra instituição, então cada uma das instituições eu estou plantando uma semente para que aumente a possibilidade de intervenção precoce nos serviços públicos gratuitos, que é o que nós temos que fazer para contemplar a prevenção, se a gente quiser realmente intervir em larga escala. Eu estou ouvindo você falar aqui, e eu fiz recentemente um curso introdutório, obviamente, eu também faço uma pós-graduação em intervenção precoce, e eu estou vendo a Ana Marta aqui nos comentários, botando um monte de coraçãozinho no olho. E a Ana Marta é especialista no Denver, que ela já esteve aqui, já falou conosco, e o Denver e o ABA se aproximam muito em diversas, né, abordagens. E engraçado que tudo que eu estou ouvindo você falar aqui, como psicanalista, são bases, né, também nessas intervenções comportamentais. Então, você falou de neuroplasticidade, de intervenção precoce, você falou da participação da família, né, do treinamento, né, da família, que é o que muitas pessoas chamam de coaching parental. Enfim,
eu estou vendo que as coisas caminham muito de forma multidisciplinar, né? E muito reforçando mesmo tudo que você disse antes disso, né? Eu quero falar para as pessoas que estão aqui. Algumas pessoas perguntaram aqui qual era a rede social de Marie-Christine Lasnik. Ela não tinha Instagram, né? Ela tem um site. Ela não tinha Instagram. Ela criou esse Instagram para poder fazer essa live com a gente. E eu disponibilizei a live de Marie-Christine Lasnik no canal do YouTube, certo? Então, essa live que ela fez conosco aqui está disponível para que todos vocês possam ver, né? Então, na bio dessa página aqui tem o link do YouTube para vocês poderem assistir a live com Marie-Christine Lasnik. Muitas pessoas aqui, Dani, na caixinha de perguntas, pede que você disponibilize aqui, ó, mais vida, pacote, alguma coisa assim. É porque não dá para ler todo o nome do usuário, mas assim, por favor, Daniel, deixe os locais dos artigos, os nomes dos pesquisadores e onde procurar. Aí eu vou combinar com o Daniel o seguinte, porque essa live daqui de Daniel também, ela também vai ser disponibilizada no YouTube. Então, lá no vídeo do YouTube, eu vou depois pedir a Daniela para ela me dar esses links, essas referências todas, e a gente disponibiliza lá para vocês poderem depois pesquisar, tá? Deixa eu botar uma pergunta aqui. Tem uma Viviane Aberras pede para você falar dos seus livros, né? E eu vou colocar aqui uma pergunta que tem aqui. Pronto. Como a psicanálise vem contribuindo ou compreendendo o TEA na adolescência? Então, vou falar um pouquinho do processo do tratamento, né, da psicanálise até chegar na adolescência, né? Já que a gente está trazendo essa questão da intervenção precoce, vou aproveitar. Sim. Começa com a avaliação. Geralmente essa avaliação é feita de forma interdisciplinar. Eu faço a minha parte, eu busco os filmes enquanto a criança, do período que ela era bebê, para ter mais noção do desenvolvimento dela global. Geralmente eu vejo também na avaliação se as alterações de linguagem sensoriais e indico um outro profissional para complementar a minha avaliação, que pode ser TO, fono, às vezes os dois. Então, o tratamento se inicia interdisciplinar, geralmente na criança autista, com esses três profissionais. Psicólogo sempre trabalhando, psicanalista sempre trabalhando junto com a família, nas sessões conjuntas, e o fono e o TO. Em geral, esses três tratamentos. Além da ênfase com a escola, porque a gente faz um projeto integrado, escola, família e terapeutas. Então, a gente vai juntos na escola, os terapeutas, a gente pensa estratégias comuns, a gente fala com a família depois e amarra esses objetivos, essas intervenções. Depois que a criança já começa a falar, brincar, já tem minimamente essa condição de fazer cortes, rupturas, aceitar o não, eu coloco as crianças em ateliê terapêutico. Os ateliês são pequenos grupos de 4, 5 crianças com 2 profissionais, em geral, um psicólogo, psicanalista e um outro de uma outra área, que pode ser TO, fono, físio, a depender das necessidades do grupo. E a gente vai fazer atividades diversificadas, sempre voltada para essa possibilidade da criança conviver com os pares, dela aceitar que não é só o que ela quer, que tem também o mundo do outro, as necessidades do outro, o limite do outro, mas encontrando também um prazer de estar junto. Porque a gente se aproveita muito do interesse restrito para fazer variações. Então, eu me lembro uma época, por exemplo, um garotinho que era aficionado por Angry Birds. Então, a gente fez muita representação envolvendo o corpo, de brincadeira de Angry Birds, quem é o porco, quem é o passarinho, os ovos e tal. Aniversário, que a gente fazia o bolo e confeitava, e um jogo de memória. E aí uma outra criança assiste do Pica-Pau Amarelo, então jogos, boliche, receita, tudo a ver com esse tema. Depois a gente vai ampliando, a gente se utiliza desse interesse para variar. Então, varia os objetos, varia as atividades. E aos poucos as crianças vão se encontrando com outras crianças que têm interesses parecidos. A gente preza muito essa inteligência, essa forma de pensar, de observar e de vivenciar o mundo de uma outra forma. Essa diferença faz diferença e eles se encontram com pessoas parecidas com eles, que têm interesses comuns. Então, isso começa a organizar laços, também com a família, porque as famílias ficam na sala de espera, não entram nos atendimentos de grupo, e elas se dão um suporte. Então, é uma atividade que a gente faz da infância à adolescência, por isso que eu entrei a partir desse percurso.
Então, essas atividades de culinária, de música, de artes plásticas, tudo isso vai caminhando. Jogos de tabuleiro, gincana, uma série de coisas. E a gente vai sempre tentando nortear esse interesse, essa habilidade. Por quê? Porque na adolescência é onde a criança autista pode se ver mais isolada. Primeiro, porque ela vai ficar mais ligada na tecnologia, né? É mais difícil para os pais tirarem da tecnologia. Segundo, porque se ela teve um bom desenvolvimento, justamente, se ela é uma autista leve ou se ela é uma autista de alto rendimento, ela vai ter uma percepção do mundo e da sua diferença. E isso pode lhe fazer triste. Ela pode se entristecer com essa percepção da sua diferença. Porque ela percebe que ela não tem comportamento tanto quanto os outros, ela não tem tanto amigo quanto o outro. Então, ela começa a se perceber e vai se fechando também. Ou pode ter um comportamento mais reativo, né? Tinha um garotinho que ele dizia, eu gosto de ser um pouquinho vilão, porque já fizeram tantas coisas ruins comigo, né? Já me maltrataram tanto, então eu gosto de vez em quando. Então, assim, os adolescentes, a gente tem que ter esse cuidado para essa percepção dessa diferença e acompanhá-los nesse reconhecimento e no que fazer com isso. E também na busca do seu interesse. Aonde é que eles vão poder fazer uma marca que dá um sentido, que possa se organizar no mundo? Pode ser por uma atividade mesmo. Por exemplo, eu tenho um que está fazendo biologia, sempre foi interessado na parte da biologia. Tem um outro que está voltado, está trabalhando já, fez curso técnico, né? Está trabalhando na parte de organização de estoque. Ele sempre foi muito estruturado, esse era um menino com autismo clássico, então ele não era uma criança que tinha não era um tipo, né, de um autismo leve, mas ele conseguiu se organizar com isso. Outros têm um interesse aí tem um que está se interessando por design, então ele está estudando isso. Então, aí a gente vai buscar, porque a saída do ensino médio é também um outro processo de sofrimento. Ele vai se encontrar só, se ele estava na escola incluído, e se ele conseguiu fazer algum contorno, alguns amigos, ele vai ficar só para a sua trajetória. Ele vai precisar ser muito apoiado, tanto para encontrar isso que faz sentido para ele, quanto para ter um suporte emocional das vivências que ele vai ter. Então, o trabalho com adolescente, eu me lembro que eu tentei recentemente colocar de novo um deles em atendimento de grupo, e ele olhou para mim e disse, não, isso era quando eu era pequeno. Agora eu quero mais uma psicoterapia, sabe? Eu quero conversar com um adulto mesmo dos meus problemas. Então, ele faz questão de manter a terapia dele, por exemplo, individual. Eu tenho outro, por exemplo, que está nessa quarentena, então, super isolado, e eu consegui resgatar os colegas dele do grupo, que moram em outro estado, e a gente está fazendo atendimento online com esses dois. Então, está sendo muito rico, porque eles estão se encontrando de novo online, né? Isso tem dado essa possibilidade. Então, a gente vai fazendo com que vai aparecendo com a necessidade de demanda de cada criança em cada idade. Tem uma... eu vou fazer o seguinte, tem algumas perguntas aqui, eu quero até pedir que vocês... Eu vou ter que encerrar a live agora, certo? E vamos abrir outra, exatamente agora, porque o Instagram derruba quando bate 1 hora. Como faltam apenas 4 minutos para bater essa primeira hora, vale interromper no meio de um raciocínio, certo? Então eu quero pedir a vocês o seguinte, vamos continuar com essa live aqui, que está excelente, e eu vou encerrar aqui e abrir outra, vocês entram novamente agora. Pode ser, Dani? Obrigada. Pronto, vamos lá. Vamos continuar, já vou incluir a doutora Daniele novamente aqui. Quando é bom, passa rapidinho, né? Quando é bom, passa rapidinho. Tá me ouvindo? Então, Pronto. Essa primeira hora voou. Eu quero pedir às pessoas que mandem novamente a pergunta na caixinha de interrogação, certo? Mas eu já gravei, eu só me esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas eu vou reproduzir aqui a pergunta. Que eu sei, a pessoa perguntou sobre esses grupos que você falou, se eles são heterogêneos, né? Ou se eles são homogêneos, né?
como é que funciona a separação das crianças, né, nesse grupo. E eu já quero aproveitar para falar, você tem um projeto que chama Espaço Brincante, né, no NIP, né, que é a sua clínica onde você atende. E, inclusive, vou até depois colocar aqui mais para frente um pouquinho a página do NIP, botar o arroba aqui e tal, porque vocês dão muitas dicas o tempo todo, né? De atividades, enfim, é bem bacana. A página de vocês é bem, interage bastante, enfim. Eu queria que você falasse como é que é formar, como é que você forma esses grupos, se é por idade, se é por perfil, enfim. Ótima pergunta. Agora, antes eu vou só confirmar algumas coisas do Espaço Bebê Brincante, que senão eu esqueço. Porque tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho que quem quiser seguir o NIP, Espaço Bebê Brincante, no Instagram, eu entrei como NIP aí. O ano passado, eu fiz postagens, isso principalmente quem está interessado no trabalho com bebês. Durante o ano de 2019, a cada mês eu postei sobre o desenvolvimento do bebê naquele mês. Então, em janeiro, o primeiro mês de vida, em fevereiro, o segundo, em março, o terceiro. Terminamos o ano com todo o desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida. A gente tem um projeto de tornar esse livro virtual e acessível a todo mundo, que é sempre o interesse de compartilhar essa informação que possa ajudar. E muitas pessoas postaram, eu postei a maior parte dos textos, mas muitas pessoas escreveram sobre a parte psicomotora, linguagem, está bem bacana. Também no Espaço Bebê Brincante tem uma postagem recente, na verdade, que foi editada na página da SOBAP, Sociedade Baiana de Pediatria, né? Com dicas sobre o que fazer com as crianças autistas na quarentena. Então, no Espaço Bebê Brincante tem os links dessas duas coisas, que eu aconselho vocês aproveitarem. Já até botei aí, tá fixado aí na base aí, nos comentários. Então, voltando para a sua pergunta, o que eu percebi? Eu comecei esses grupos de forma muito espontânea, né? Eu tenho uma influência também em termos de ateliê terapêutico, que é multifacetada, né? Desde o meu primeiro trabalho de grupo, que foi na escola especializada com crianças autistas, numa escola de orientação comportamental, o meu professor me deixou livre para eu ficar em qualquer atividade. Eu escolhi ficar em cada faixa etária. Naquele momento, eu fui estudar o desenvolvimento, as necessidades e fui preparando atividades, inclusive o passeio. Naquela época, a criança autista não estava na inclusão, só tinha 2 escolas especializadas para autismo. Elas estavam segregadas somente nesse tipo de escola e não tinham acesso à escola regular. E eu comecei a levar essas crianças para passear. E fui muito ousada e meu professor muito corajoso, porque mesmo com a autorização dos pais, mas a gente ia, cada adulto com a criança, mas é uma situação bastante difícil, e a gente fazia passeios com essas crianças. Então, isso começou lá atrás, o meu desejo de ampliar esse mundo das crianças, que não ficasse restrito ao seu consultório, à sua clínica ou a sua casa. Depois, com a influência do Centro Lídia Coriá, em Porto Alegre, que tem um trabalho também na Argentina, em que esses trabalhos de grupo são muito propostos, a interação criança-criança é muito bem-vinda, e eu passei, na época, estudante ainda, 1 mês lá, participando de todas essas atividades, foi muito interessante, foi aí, inclusive, que eu saí da abordagem comportamental e entrei na formação de psicanálise, e depois eu tive a experiência na França, com os ateliês, porque eu trabalhei também como estagiária na clínica de Maud Manoni, no Hospital Dia, e fiz as experiências dos ateliês terapêuticos. Depois eu tive também influência do Lugar de Vida, que também tem ateliê terapêutico. Então, digamos que a minha forma de pensar e propor os ateliês é uma coxa de retalhos a partir de várias vivências e a partir da minha própria reflexão e criação. Começou numa situação assim, as crianças autistas têm pressa de entrar na sessão. Então, elas ficavam batendo na porta e não deixavam o outro terminar. E aí, eu, para antecipar uma situação, para um poder entrar, eu dizia, agora é a vez do fulano, vamos começar a guardar, já está terminando. Você quer, então, ficar um pouquinho mais com esse brinquedo lá fora, com fulano? Eu fazia essa passagem, já ganhando o gancho dele se conectar com outra criança lá fora. E aí, eu ficava na sala de espera. E comecei a ficar um tempinho na sala de espera, com um, com o outro, o que terminou e o que ia começar.
E depois resolvi juntar 2, 3 crianças, e foi muito interessante. Então, eu venho fazendo isso já tem algum tempo, e essa experiência tem me encantado muito. Mas eu faço uma seleção, sim. Como é que eu começo? Eu começo identificando perfis. Primeiro, não é a qualquer momento que eu coloco a criança em grupo. Tem os pré-requisitos. É quando ela já sustenta algumas rupturas, quando ela sustenta um pouco mais a regulação em relação ao comportamento, à frustração, quando ela já tem condição de sair daquele interesse tão restrito e compartilhar uma variação maior de atividades, tem uma série de critérios. E eu coloco com uma primeiro e vejo se vai dando certo. Vai dando certo, vai, depois eu vou botando outra, e aí, enquanto tem 2, eu sozinha. Quando tem 3 crianças, eu coloco um outro profissional e a gente vai ampliando. Em geral, são crianças que têm um padrão de desenvolvimento parecido. Porque eu preciso que elas se interessem umas pelas outras. Então, não pode ter crianças com nível tão grande, tão dispare. Senão, elas ficam isoladas e sozinhas de novo. Então, eu quero proporcionar laço. A gente faz amigos com quem a gente se parece, com quem a gente gosta, né? A gente compartilha interesses. Então, eu preciso ter crianças que têm um nível de desenvolvimento ou de interesse próximo. É claro que, às vezes, num grupo, eu ensaio colocar uma criança que tem um pouco de dificuldade maior no seu desenvolvimento, e se aquilo faz um ganho para a criança e para o grupo, eu mantenho. Mas, em geral, eu procuro fazer grupos com crianças em idades próximas, até para terem habilidades parecidas, para conseguirem realizar atividades conjuntamente, e com interesses parecidos. Então, uma possibilidade de desenvolvimento mais... Quase cai aqui. Deixa eu te perguntar, todos os participantes do grupo são pessoas com autismo ou você coloca típicos? Como é que funciona? Às vezes são, às vezes não. Porque, assim, como eu trabalho muito com intervenção precoce, o que acontece? As crianças com 3 anos, mais ou menos, que começaram muito cedo, no primeiro ano de vida, elas estão com um desenvolvimento muito bom, em termos de linguagem, do brincar. Então, elas estão precisando refinar o quê? A relação com o outro, né? A questão dos limites, a variação dos interesses. Então, é comum que tenha grupos com crianças com desenvolvimento típico. Mas também com uma hiperatividade ou com uma questão de um déficit cognitivo, pode acontecer ter uma outra questão, mas como a minha clientela é muito de crianças autistas, é mais frequente que os grupos sejam de crianças autistas do que não. Entendi. Eu queria abordar um outro assunto que nós iríamos abordar nessa temporada, né, nessa primeira temporada com Iane, só que por questões técnicas a gente não terminou que não conseguiu. E eu acho que é um assunto bem importante a gente abordar, que é em relação ao cuidado com os cuidadores, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, as sessões, né? Obviamente que você já falou que as de grupo não, né? Mas as individuais, a família, ela participa das sessões? A mãe, o pai, quem vai lá no dia? Todo o atendimento a gente preconiza com crianças que ainda não falam, isso não tem a ver com a idade, tá? As crianças que não falam, que não se estruturaram ainda na comunicação e no brincar, elas vão ser acompanhadas todas as sessões com um dos pais ou os 2 pais, a critério deles. Por quê? Porque a gente quer que eles compartilhar, a gente quer ver o que eles vão dizer, esse som, que palavra é, ele gosta de que filme, qual é o personagem, o que é que fez no fim de semana, essa música é a música preferida dele. A gente quer se ajudar mutuamente. Então, eu preciso dos pais para ler, mapear, encontrar os significantes que fazem parte da sua história, e os pais precisam do meu engajamento, da minha aposta, da minha vitalidade, porque eles já estão mais, digamos, decepcionados com a falta de resposta, ou frustrados, ou ansiosos, né? Ou eles estão julgando que a criança não entende, ou achando que a criança não é capaz de ouvir um não. Então, eles se surpreendem que sim, eu faço uma aposta, inclusive, de que ela pode aguentar o não, de que ela pode aguentar uma interdição, ou de que ela pode entender,
ou de que ela pode variar, então, ou que ela pode se aproximar de uma questão de uma textura, né, de uma atividade que tem a ver com culinária, ou com tinta, ou com qualquer coisa assim. Então, a gente faz um time, né? A gente faz uma parceria. E os pais também são atendidos sem as crianças, porque é o tempo de elaboração, é o tempo de escuta. As famílias são diferentes e as condições que elas têm de enfrentamento também são diferentes. Tem famílias que ficam muito deprimidas com o diagnóstico, tem famílias que têm uma força que é incrível, né? Tem famílias que têm muita vitalidade, muita ludicidade, tem famílias que dizem, eu não sei brincar, né? E aí a gente tem que ajudá-los a fazer coisas que eles sabem e podem fazer. Tem famílias que estão vivendo situações bem difíceis, né? Com um bebê pequeno e um diagnóstico de uma outra criança, com uma situação de separação, com uma situação de doença na família, enfim. E tem pessoas que têm dificuldades, né? Sintomas obsessivos, sintomas fóbicos, ansiosos. Então, a gente tem que fazer essa escuta também dos pais. Isso normalmente é uma busca ativa ou você que observa e indica? Eu geralmente já começo o trabalho dizendo como é que eu trabalho. Então, os pais já sabem que para começar o atendimento, até na forma de preparar o horário, já é inclusa a possibilidade de que ele esteja presente. Então, se o pai trabalha de manhã e de tarde, o horário dele vai ser no final da tarde e ele sai mais cedo do trabalho. Ou se a mãe consegue, enfim, todo o horário, o planejamento terapêutico é feito em função dos horários dos pais para que eles estejam presentes. Isso é ponto pacífico, que eu não abro mão, é a forma de trabalhar, eles aderem sem a menor dificuldade, na minha experiência. O fato de ter necessidade de ter entrevistas com os pais é porque é complexo você trabalhar criança e pais junto. Não é simples, porque você precisa estar atento o tempo todo à criança. Porque essa atenção que você tem ao corpo, ao que ela emite, que você às vezes não escuta, não entende, não faz uma relação, a reação dela, ao movimento no espaço, se ela se aproxima quando você se aproxima ou se ela foge. Então, você tem que ter uma atenção à criança todo o tempo, mas também escutando os pais quando eles se colocam. E também você precisa organizar esse sistema de que os pais fiquem atentos à criança, que os pais também percebam sinais que, em geral, o terapeuta percebe. Porque o analista ele vai ter que estar aberto a essa percepção do campo do indizível, né? Criança que ainda não fala, um bebê ou uma criança autista que ainda não fala, então ela vai se expressar não pela fala, mas de outra forma. Então você tem que estar aberto e sensível, empático ao que ela quer transmitir. Você precisa pensar sobre aquilo e fazer uma hipótese e relacionar-se através dessa sua hipótese. E isso a gente faz em conjunto com os pais. Então, às vezes, os pais falam quando a criança fala. E eu tenho que dizer, quando ele falar, a gente vai prestar muita atenção. Porque o nosso objetivo é associar qualquer som ao que ele está fazendo para a gente supor que isso possa ser alguma coisa. Então, eu tenho que dizer isso para os pais. E eles aí vão começar a entender que quando eles têm alguma questão que é muito importante, eu digo isso, a gente vai precisar conversar sem ele, porque agora a gente vai fazer um movimento de trabalho com ele e depois a gente vai tratar disso. Ou, às vezes, os pais vão falar de algo que tem a ver com o comportamento da criança e que é super impala, e eu digo, você viu? A mamãe falou isso e isso, não é? Então, tá difícil? O que é que você pensa? Como é que é? Claro, as crianças que já têm a condição de falar, de escutar, de fazer parte desse diálogo. Então, o manejo dos pais é a depender em que posição a criança está no seu desenvolvimento e em que condição também a família está. Entendi. Eu até estou lhe perguntando isso porque na live anterior, né, dia 10, fizemos uma live com Michelle, né, que é a esposa de Nicolas. E ela falou bem sobre isso, né, sobre essa questão, dessa necessidade. Inclusive, quero até te agradecer aqui de público, porque na live eu falei para ela que eu ia buscar fazer um pedido para alguma psicóloga, falei com você, você vai atender ela, né? E isso é muito importante, porque se ela não estiver bem, né, isso dificulta muito, né, no dia a dia com a pessoa com autismo. Então ela precisa se entender, o cuidador precisa estar bem, né? Eu queria te fazer uma pergunta
que eu fiz para Marie Christine, né? E que ela, inclusive, gostou muito da pergunta e várias pessoas também gostaram da pergunta. E eu quero fazer aqui, porque como tem outras pessoas, eu queria entender um pouco, porque quando a gente pensa em psicanálise, né? Foi essa pergunta que eu fiz para ela, a gente imagina o paciente lá no divã, né? Eu não sei nem se vocês chamam de paciente, mas enfim, o paciente lá no divã e o psicoterapeuta sentado, né? Ele falando, desabafando, o psicoterapeuta ouvindo e depois convidando ele a refletir sobre isso. E eu queria que você explicasse como é que funciona isso com o autismo, se é isso que é psicoterapia, se não é isso. Não, Até não porque vocês trabalham com bebê, né? O bebê não tem como não, ficar lá no divã. claro. Então, a psicanálise ela é um arsenal teórico clínico, ele tem que se adaptar à sua clientela, não é? Então, a psicanálise de adultos não é igual à psicanálise de criança. A psicanálise de criança, com crianças que já têm o psiquismo constituído, estruturado, com a criança que tem um desenvolvimento típico, de uma forma. A criança que vai se estruturar nessa constituição ainda, ela é de outra forma. Então, a primeira coisa que a gente vai engajar na criança autista, o primeiro degrau, é a organização do olhar e da voz. Então, esse campo aí da relação com o outro, né, que é a possibilidade de olhar, e aí a gente vai tentar, de todas as formas, e aí a gente vai seguir um pouco o que outros métodos também fazem. A Fortime faz isso, o DR, né, Fortime, o Sunrise faz isso, o Denver está fazendo isso, que é seguir a criança. Para onde ela está indo, o que é que ela está olhando, comentar sobre o que é que ela está olhando, verificar qual é o objeto que interessa a ela, tentar se introduzir naquela relação com o objeto para fazer alguma diferença, né? Se ela pega um objeto e fica batendo, né? A gente pode também pegar e bater em outro objeto, ou a gente pode fazer um outro tipo de som, um outro tipo de ritmo. A gente vai tentar fazer parte dessa relação da criança com o objeto, entrando, pegando uma corona pelo objeto e se fazendo presente, né? Então, todo o trabalho vai ser em torno de entrar em relação observando atentamente ao que interessa a ela, aonde ela olha, o que ela diz, o que ela faz, fazendo parte do seu mundo. E, a partir daí, permitindo as variações a partir das possibilidades que ela tem e das necessidades do seu desenvolvimento, né? Eu me lembro de uma criança que não falava nada, chegou até tarde no tratamento, 3 anos e 9 meses, e ele ficava correndo de um lado para o outro, e ele ficava de olho no Lego meu, um Lego que não era eu que tinha feito, era um menino, um adolescente que demorou meses fazendo, um negócio super complicado, e eu dizia para ele, esse eu não posso te dar, morrendo de vontade, mas eu não podia, já pensou, ele ia destroçar o trabalho do outro, então eu não podia. Esse foi o fulano que fez, eu não posso, eu posso te dar outro. Esse aqui, Lego, a gente pode fazer um avião. Mas, para fazer Lego, não pode ser correndo para lá e para cá. Tem que ser sentado. Então, aí eu peguei meus pedaços de Lego e fui montando rapidamente, porque nesse momento ele não tinha condição nem de sentar muito, nem de esperar, nem de ver o resultado. E, a partir daí, montei um primeiro avião do jeito que eu pude, rápido, e ele foi andando para lá e para cá com esse avião. Eu via que ele parava na parede, então ele não destroçava o avião, ele tinha condição de parar, né? E depois, em toda a brincadeira de espada, ia, 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 ele começou a falar ia, ia, ia. Depois a brincadeira de caiu, derrubou, ele começou a falar caiu. E ele começou a falar muito nas sessões a partir das brincadeiras. E ele hoje fala bastante, mas é uma criança que tem, né, uma questão da dispraxia, da apraxia da fala, é uma criança que tem vários tipos de dificuldades, mas que através do brincar, do seguir seu interesse, o seu olhar, a sua atenção, a gente foi conseguindo organizar essas aquisições do desenvolvimento dele. Então, é acompanhar a criança no chão, a gente brinca muito no chão, a gente organiza os móveis do consultório, faz circuito, faz cabana, faz barco, faz um monte de coisa com os móveis. A gente faz comida, a gente faz brincadeira de comida, mas a gente faz comida também, faz lanche para organizar toda essa parte sensorial, né? Desde o cheirar, sentir, pegar, organizar a parte motora, socializar na comida. Então, são vários recursos
que são os recursos que a gente vai aprendendo com a interlocução com os nossos colegas, né, no nosso trabalho conjunto, e não é a mesma coisa fazer psicanálise com adulto, nem com criança com desenvolvimento típico, é de uma outra especificidade, é de um outro enquadro. Com bebê nem se fala, outra coisa ainda diferente. Então o divã está empoeirado lá, ninguém está usando. Ah, o divã vira pula-pula, o divã vira barco, o divã vira caverna para os peixes, os bichos ficarem lá escondidos, vira túnel, eles arrastam por baixo. O divã vira um monte de coisa. Priscila botou até aqui, ó. Quem vê Dani falando assim toda a série nem imagina o quanto ela se transforma com uma criança. Super lúdica, embarca de cabeça nas brincadeiras. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já chegaram. É porque eu vim, gente, eu vim crescendo. Eu comecei falando do bebê, depois abordei o adolescente, agora eu vou chegar onde vocês querem aqui, que tem algumas perguntas aqui, pedindo para falar sobre adultos, né? Eu vou selecionar uma aqui, mas com essa que eu vou selecionar aqui, você já responde várias. Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê? Bicho, sumiu a pergunta. Mas, enfim, eu vou... Cadê? Eu queria botar aqui... Não, enfim, eu vou botar essa daqui porque você já responde ela, mas antes eu queria que você falasse o seguinte. Janielis colocou aqui no comentário aqui, não colocou lá na pergunta, mas eu vou ver aqui o que ela botou aqui. Cadê? Flávia também pediu para falar. Aqui, Janielis botou assim: fico me questionando o porquê da não abordagem sobre os autistas adultos que sofrem tanto com a depressão. Afinal de contas, já estão no fim da vida, pouco tempo para viver. Aí Flávia também pede para você falar da psicanálise com adultos e Ana Pisa pede para você fazer indicação de autores, psicanalistas que trabalham com autistas adultos severos. Então, é uma questão, né? A questão dos adultos. Os meus pacientes que começaram pequenos, hoje são jovens adultos, mas eu realmente não tenho experiência grande com adultos que se reconheceram autistas depois de algum tempo ou que buscaram tratamento na fase mais tardia, né? Eu também tenho trabalhado menos com autistas severos, porque, como eu disse que eu trabalho prioritariamente na intervenção precoce, eles não ficam severos, né? Então, assim, eu tenho pouquíssimos casos de crianças, por exemplo, que não adquiriram a linguagem ou que tiveram uma questão cognitiva e um comprometimento maior. São muito poucos casos. Os outros crianças todas evoluíram muito favoravelmente. Então, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho essa referência para lidar com autistas adultos severos, mas quem trabalha muito com autistas severos é a Rita Brasil, né? Eu sempre digo, eu aprendi muito com ela e respeito muito o trabalho dela, por toda essa abordagem que ela tem. Ela trabalhou em escola especializada, ela trabalha com as crianças autistas que realmente viveram numa situação de carência, tanto de estimulação por serem mais desfavorecidas, quanto no tratamento tardio, quanto na severidade. Então, eu acho que se existe alguém que trabalha com autista severo bem, são duas pessoas. Rita Brasil, aqui em Salvador, estou falando de Salvador, né? Que são as pessoas que eu conheço mais, Rita Brasil e Lúcia Juliano, do Espaço Via Ponte. São as pessoas que realmente são referências para mim no trabalho de adultos. Então, elas são referências que talvez possam te dar as referências de autores, mas eu própria não tenho essa clínica com adultos severos. Lá na AMA, nós temos desde os pequenininhos, né? O mais novo nosso lá tem 2 anos, e o mais velho hoje, salvo engano, tem 37. Né? Então, de fato, Rita tem muita experiência, né, com os autistas adultos, né? Obviamente, não necessariamente falando especificamente sobre psicanálise, porque ela não é psicanalista, né? Mas ela tem muito a contribuir, sim. Inclusive, nós tínhamos combinado uma live, iniciamos, mas não deu certo por conta de problemas técnicos, né? Problemas técnicos, diga de passagem, o celular. Eu falei, tem que comprar. Ela, não, vai. Resumo da ópera, não deu certo a live, mas a gente já combinou que na segunda temporada Rita vai vir falar
Inclusive, As sobre Ritas, será que as é, Ritas... a outra Rita, eu não tô levando muita fé, não. Mas Rita Brasil vem na segunda temporada para falar. E Janielis, se você quiser, me mande depois um direct que eu posso pedir a Rita, né, para conversar, trocar alguma experiência com você, né, nesse período aí. E eu posso procurar algum colega também. Eu posso fazer essa busca para ela, para Pronto. ver se encontro. Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu vou botar essa pergunta aqui mais para a gente falar sobre a importância. Mas assim, tem um filho de 8 anos dentro do TEA e um de 1 e 9 meses que às vezes acho que tem sinais do TEA leve. Marie Cristina Lasnik falou sobre isso, né, também, né, do segundo filho, da probabilidade do segundo filho ter autismo, né, para quem tem. Mas eu vou deixar a Daniele falar, obviamente, mas o que eu acho importantíssimo aí é o seguinte: tendo como você acha que ele tem sinais do TEA, o ideal é correr para a avaliação, para não perder tempo. Mas Daniele vai falar. Com certeza, é isso mesmo. Se você pensa que seu filho tem algum sinal, independente de ser TEA ou não ser TEA, você sabe que ele não está correspondendo àquilo que você vê nas crianças da idade dele, então é um sinal de alerta para buscar uma ajuda, buscar uma orientação, uma avaliação. Não se perde tempo nessas coisas que a gente tem como reverter muito mais fácil, muito mais rápido, quando a criança é menor, né? Vou botar mais uma última pergunta aqui. Como a psicanálise interage com a neuropsicologia? Muito bem, eu particularmente interajo bem com qualquer disciplina. A neuropsicologia, inclusive, tem me ajudado muitíssimo nas crianças no ensino fundamental, né? Em geral, quando as crianças começam já a se alfabetizar e tal, mas às vezes elas têm uma dificuldade de atenção e às vezes a gente se pergunta sobre as funções executivas, às vezes a gente se pergunta sobre o processamento auditivo. Então, algumas avaliações complementares são feitas a partir dos 7 anos. Uma é a avaliação do processamento auditivo, né, o PAC, que a gente faz com crianças nessa idade, para ver se elas estão realmente integrando bem aquilo que elas escutam. E outra coisa que eu tenho encaminhado é a avaliação neuropsicológica quando as crianças têm dificuldades na aprendizagem. Nem todas vão ter, mas algumas vão ter dificuldade de atenção, dificuldade com a matemática, dificuldade com as funções executivas. Então, as avaliações neuropsicológicas, elas têm sido muito importantes para a gente ajudar justamente no processo com a escola e com os outros profissionais. Bom, antes de passar a palavra para a Daniele aqui, para fazer a pergunta que eu sempre faço no final, eu quero falar uma coisinha aqui. Eu busco, na verdade, durante toda a minha vida aí, principalmente nas questões relativas ao autismo, trazer algum saldo positivo, né, das ações. Então, qual o saldo positivo que eu trago aqui dessas lives? Informação, principalmente para os pais, troca de informação entre profissionais, que eu vi muita participação de muitos profissionais aqui, e algumas questões que eu acho que terminam virando, entre aspas, né, sem querer ser pretensioso de forma nenhuma, mas terminam virando legado. Nós tivemos aqui nessa live, né, reacender a chama, né, de um grupo de capacitação de pediatras, né, lá na live com a Marie Cristina Lasnik, que hoje já tem um grupo formado que está se falando, né, muito sobre isso, para retomar isso. Nós tivemos, agora eu acabei de falar aqui, né, Daniele vai dar suporte para uma pessoa, né, que lida com uma pessoa com autismo, né, e mais um legado, né, que na live de umas duas ou três lives atrás, eu percebi que muitos pais que estavam na live, né, eles não tinham nenhum tipo de informação mesmo. Pessoas que, por falta de condição financeira ou por falta de informação, eles não tinham acesso a nenhuma possibilidade mais técnica, vamos dizer assim, de lidar com seus filhos. E aí,
Quando terminou aquela live, eu liguei para a Ana Marta, né? Conversei com a Ana Marta e falei, Ana, vamos tentar fazer um projeto social, né? Que abarque aí pelo menos 30 pessoas, né? Para que vocês façam um treinamento nesse período que está aí de quarentena, né? Um treinamento para pais que tenham filhos de até 5 anos, né? De idade, né? E que tenham acesso ao recurso mínimo, né? E façam aquele treinamento básico e dê algum norte para essas pessoas que às vezes estão sem atendimento nenhum. A Ana Marta topou e o Instituto Semente vai fazer esse treinamento para pais, né? Nós vamos priorizar uma parte das pessoas que estão na lista de espera da AMA, né? E que têm filhos pequenos. Outros vão ser pais que vão acessar. Então, isso vai ser divulgado, as regras disso, na próxima semana, na minha página, e na página da AMA e na página do Semente também. Certo? Então, quero agradecer muito a Ana Marta, que está aqui, inclusive, que é uma pessoa que sempre que pode, assim como você também, Daniela, enfim, muita gente, tentar dar um norte, né? Fazer alguma coisa, fazer sua parte. Então, é mais uma situação assim, que eu fico muito feliz de que essas lives terminou proporcionando. Né? Então, vamos informar mais sobre isso. Eu vou passar para a Daniele agora, para a Daniele me dizer se teve alguma coisa que eu não perguntei, né, que você acha importante falar aqui nesse finalzinho. Então, estou me lembrando aqui de uma situação que é fruto da nossa experiência no Espaço Bebê Brincante. A gente tem recebido bebês que não necessariamente têm dificuldade no desenvolvimento, né? Os bebês que têm para brincar, para ter um outro espaço e uma observação aí, né, dos profissionais, que cada momento pode ser a TO, a físio, o fono, ou eu mesma. E o que a gente tem percebido é a questão de tem coisas que facilitam o desenvolvimento e coisas que dificultam. Então, eu estava me dando conta que nessa quarentena pode ser que tenham muitas situações que possam não facilitar o desenvolvimento. Uma das coisas que a gente, em parceria com os psicomotricistas, principalmente da abordagem sensório-motora, a gente tem discutido é que esses bebês conforto deixam a criança muito limitada, né, na sua movimentação. Essa situação das cadeirinhas que ficam se balançando, né, propiciando essa autoestimulação sem que ela mesma regule e promova, né? Às vezes, sim, ela busca, mas fica uma coisa muito repetitiva. Aquelas coisinhas que fazem a criança ficar pulando, que eu não sei nem o nome daquilo, eu esqueço, né? Os cercadinhos, os andadores, tudo isso não favorece o desenvolvimento psicomotor de um bebê. Né? Então, assim, imaginando que está todo mundo em casa, eu posso pensar em 2 cenários. Um cenário muito positivo, que seria, já que todo mundo tem que limpar, então todo mundo limpa o chão, e de repente os bebês estão mais no chão, e a mãe pode colocar suas fraldinhas, seus artefatos ali, fralda, trocador, tudo por perto, as mamadeiras, as coisas, para que ela fique mais no chão e o bebê experimente mais o seu livre movimento. Isso vai organizar muito a criança, vai ser um elemento extremamente favorecedor no desenvolvimento. Então, esse é o melhor cenário. É que o bebê fique mais no chão, organize melhor, né, o virar-se, o buscar o seu objeto, as suas coisas que ele tem interesse. E um cenário ruim que outro dia estava pensando, será que esses bebês estão no carrinho, nos cercadinhos, nessas cadeiras que ficam se balançando, nos tablets, enquanto os pais estão tendo que trabalhar, ou tendo que fazer a limpeza, ou cozinhar, me deu uma certa preocupação, né? Então, é esse recado que eu queria dizer. Como é que vocês vão se organizar com esse momento tão difícil, tão complexo para dar conta dessas atividades, que vocês possam se dividir, os pais, né? Entre o cuidado com a criança, o cuidado com a casa, essa rotina, tentar se estabelecer, para que os bebês não fiquem, né, realmente muito colocados nos tablets, nas TVs, ou nesses artefatos que produzem uma estimulação e um movimento que não é ele com o corpo dele, com o planejamento dele, com o desejo dele de buscar e pegar alguma coisa. Então, o que tiverem de fazer e puderem ficar no chão com a criança é muito mais benéfico. Ótimo. Eu quero agradecer e eu vou... Quem não tiver paciência pode... Já agradeço e digo, pode sair, mas eu faço questão de
de citar nominalmente aqui as pessoas que fizeram parte desse projeto, que é uma forma de gratidão, de lembrar, porque eu quando comecei isso, eu falei assim, eu preciso começar isso com pessoas que tenham muita referência, para que os outros profissionais digam assim, não, realmente é alguma coisa séria. Então, eu comecei essa live estrategicamente, né, para abrir essas portas com todos os outros que viriam. Eu comecei essa live com o Daniel Vanderlei. Foi a primeira pessoa que fez essa live. Depois veio Ana Marta Vieira Ponte. Depois Fernanda Cruxeves. Depois veio Lucelmo Lacerda. Depois veio Luísa Vânia. Depois veio o Dr. Carlos Gadia. Depois doutora Aline Barros. Depois Michele Costa, né? Depois Anderson Azevedo. Depois Laura Giotto. Tivemos Elise Matos. Tivemos Nicolas, que foi uma pessoa com autismo que veio aqui falar, né, conosco. Depois tivemos uma live especial do Dia Mundial do Autismo com Rita Brasil, que deu essa questão técnica, né? José Eduardo Bocão, que é um padrinho artístico, uma pessoa que nos ajuda muito, e Felipe Scandurras, que é outro padrinho artístico e que tem uma filha com autismo. Depois, em prosseguimento a isso, tivemos Iane, que foi uma live que durou um pouquinho por conta da questão técnica, mas que também veio. Depois tivemos a Fono, Roberta Lima. Depois, doutora Marie-Christine Lasnik, né, que criou um Instagram para fazer essa live, que foi uma maravilha. Depois tivemos doutora Adriana Matos. Depois tivemos doutora Adriana Balaguer. Tivemos novamente Ana Marta, que assim como o Daniele também veio. Depois tivemos doutora Nádia, que é uma virologista. Depois Michele, que é esposa de Nicolas e uma companheira dele, né? Depois, ontem, tivemos doutor Gustavo Teixeira e hoje, com muita emoção, com muita gratidão, eu finalizo com a doutora Daniele Vanderlei dando essa aula toda aqui para a gente. Então, eu quero agradecer demais a todos vocês. Eu, se pudesse, não pararia, mas eu preciso ter os meus outros afazeres, tenho tudo isso, é muito gratificante. E apesar de não ter tido doutora Rita Lucena como convidada aqui, eu tive ela como uma conselheira, como uma pessoa que me auxiliou para conseguir convidados importantíssimos. Tive como consultora técnica para algumas dúvidas do que abordar com algumas pessoas. E, mais do que isso, a honra de ter ela como espectadora, acredito que em todas as lives, né? Então, foi muito bom, foi muito gratificante. Agradeço demais a cada um de vocês. Eu estou vendo aqui a doutora Raquel Silvani, está aqui, doutora Fernanda Bonfim, também sempre aqui. Thaís, ela perdeu o cargo de diretora, passou para assistente de produção e hoje readquiriu de novo de diretora. Minha esposa, Priscila Martinez, que foi quem me deu todo o apoio para ficar lá com os meninos enquanto eu estou aqui conversando com vocês, me incentivando, né, fazendo tudo isso aí. Marcinha Galvão, minha amiga querida, né, que também sempre me incentivou e está aqui, que na próxima temporada vai também conversar. Enfim, Ana Marta, como eu já falei, tem muita gente aqui que incentivou e que sempre esteve aqui, né? A gente aprende errando, aprende botando as caras. Estou vendo aqui Lucy, uma mãe de lá da AMA, né? Que sempre também estava aqui. Enfim, agradecer muito a cada um de vocês e dizer que vamos esperar a próxima temporada aí, porque agora, quando terminar aqui, que eu desligar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é raspar meu cabelo. Léo, a gente só tem a agradecer o esforço imenso que você tem feito e a dedicação incrível, né, seguindo esses passos aí de Rita, sempre presente através do projeto da energia, da luta. Então, assim, imensamente agradecidas, todos nós, imagino, falo em nome de todo o grupo que encarou esse desafio com você. E é um grande prazer estar compartilhando essas experiências, enriquecendo e aprendendo, porque todos nós aprendemos muito, com cada um deles, com suas diferenças, com suas especificidades. Então, é um enorme agradecimento que eu acho que todos nós que participamos e todos os que estão assistindo damos a vocês da AMA, pelo trabalho maravilhoso, de vanguarda, de
brilhantismo e, especialmente, a você por toda essa dedicação e disponibilidade de fazer isso todos os dias. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, pessoal. Como eu falei, foram 23 lives, 21 profissionais que tiveram aqui, antes dessa live de hoje, mais de 31 mil visualizações, né, de todo esse período. E como legado principal, eu acho que além de todos os outros que eu falei, ficou a prova, vou ter a audácia de falar isso, que o autismo não pertence a uma só intervenção, pertence a um trabalho conjunto, de força, de diversas áreas, diversas intervenções que, com esse arsenal, né, a gente consegue melhorar cada vez mais a condição das pessoas com autismo no nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, Dani. Tchau.